Bíblia aberta, cartilha de oração. Porém, meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Hoje, ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabe que eu perseguia sem dó, nem piedade, a igreja de Deus para destruí-la. E isso é um ponto que sempre causou muita dor a Paulo. Isso que ele está afirmando agora. Quando eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou a servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém e também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois eu fui para Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. O que eu estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que eu não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante este tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. O que Paulo está dizendo aqui, e vale a pena ler com mais calma, você, alguém que gosta de Bíblia, talvez sua esposa, seu marido, seu filho. É um texto curto, mas que Paulo conta como que aconteceu. Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 a 23. São poucos versículos. E ele diz: na minha vida, eu fui judeu. Presta atenção, fui judeu. Fui praticante fervoroso do judaísmo. Paulo era romano e vivia, cidadão romano, mas vivia como judeu. Paulo disse: no meu tempo, para os da minha idade, eu era mais avançado que eles. Eu vivia mais a sério. Mas quando o Senhor me escolheu para revelar seu Filho, eu mudei. E ele lembra como eu persegui o cristianismo como judeu.
por zelo a Deus. Você tem que entender que Paulo perseguiu os cristãos por zelo a Deus, até encontrar Jesus Cristo no caminho de Damasco. Eu vou ficar por aqui, mas eu queria muito que você refletisse um pouco sobre esta realidade. Encontrar Jesus Cristo na vida de Paulo mudou tudo, de perseguidor a apóstolo. E ele disse: nem fui a Jerusalém. Depois de muitos anos, conversei com Paulo, Tiago e só, porque o meu encontro com Jesus me bastou. Reflita sobre isso. Se puder, leia mais uma vez. Claro, se eu tivesse tempo, eu agora explanaria muito essa mudança na vida de Paulo, uma vocação dentro de uma vocação. Mas isso fica para um outro momento.